Infelizmente, com o avanço da pandemia, tivemos que paralisar por um tempo as gravações do nosso programa. Mas agora, já vacinados, estamos voltando com força total. Para o nosso retorno, uma entrevista muito especial. O advogado Dr. Frederico Augusto Auade de Gomes irá falar sobre direito médico. Dr. Frederico é sócio do escritório Chiang de Gomes Advogados, pós-graduado em Direito Processual Civil pela Universidade Federal de Goiás, pós-graduado em Direito Empresarial pelo Centro Universitário de Anápolis, pós-graduado em Direito de Família e Sucessões pela Universidade de Santa Cruz do Sul. Foi presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB Goiás. Advogado desde 1995, atua nas áreas de Direito Civil e Processo Ético Profissional. Seja bem-vindo, Dr. Frederico. É um prazer imenso recebê-lo. Oi, Marco. Muito obrigado pelo convite. É uma honra para mim poder estar aqui participando com você do seu programa e respondendo às dúvidas suas e dos seus ouvintes. Tá certo. Você me permite, como se diz, nós somos amigos de infância e eu não vou te chamar por Dr. Frederico, vou te chamar por Fred Frederico. Fique à vontade, eu prefiro assim. Tá bom? Frederico, o que é um erro médico? Marco, antes de qualquer coisa, é bom esclarecer que nem todo mau resultado médico é um erro médico. O erro médico, ele é um ato ilícito cometido por imprudência, negligência ou imperícia, que cause algum dano para o paciente. Basicamente, nós partimos desse pressuposto. Quais os tipos de consequência de um erro médico? Olha, essa pergunta sua é muito interessante. Uma vez configurado o erro médico, ele pode causar 3 consequências para o profissional. Consequências na área civil, consequências na área criminal, se configurado um crime, e consequências na área administrativa, porque pode resultar em um processo ético profissional contra o profissional. Nós temos 3 espécies de danos aí. Nós temos danos materiais, os danos estéticos e os danos morais, né? Vamos falar um pouquinho brevemente sobre o que é cada um desses danos. O dano material, ele é aquele dano que resulte em uma despesa, em um dano propriamente dito, materialmente falando, para o paciente. Uma despesa com uma nova cirurgia, uma despesa com tratamentos médicos ou com exames não cobertos pelo plano. Todas essas despesas enquadram-se na categoria de dano material. O dano estético, como o próprio nome diz, é aquele dano que causa no paciente uma anomalia, uma malformação, um dano na forma física ou na aparência do paciente que modifique a sua aparência. Esse é o dano estético, ou lhe cause também algum tipo de dano nas funções motoras do organismo. Ok? O dano moral, ele é um dano resultante de uma dor psicológica. Veja bem, em tese, um dano, um erro médico que possa causar ao paciente uma depressão, dor, tudo isso se enquadra na área do dano moral e também é passível de aferição pecuniária. Isso nós estamos falando no campo judicial, ok? Só uma questão. Sim. Quanto ao dano moral, isso não é, tipo assim, uma pessoa pode sentir esse dano de uma forma diferente da outra? Sim, claro. Né? Às vezes é difícil julgar isso. É muito difícil, mas não é impossível. Né? No processo judicial, tudo isso vai ter um momento oportuno de ser provado. Né? Todos esses danos, eles têm a sua necessidade de comprovação no processo judicial. O paciente ele tem que fazer a prova desses danos. E, assim como o dano material, o dano estético, o dano moral, também ele é possível de ser aferido. E existe um momento adequado disso ser provado no processo judicial. É claro que o juiz leva em consideração todas as provas, mas, veja bem, um paciente que sofre um erro médico a ponto de lhe causar uma depressão, né? Isso é possível de ser comprovado facilmente no processo, com os laudos médicos, com receituários de medicamentos. Então, tudo isso é possível trazer para o juiz o conhecimento desses fatos e dessas causas, e o juiz então ele faz a avaliação
desse dano. Mas é claro que o dano moral, ele tem uma característica, porque ele é personalíssimo, ou seja, apenas aquela pessoa que sofreu aquele dano, que lhe causou um dano moral, é que sofre aquela dor interior. Essa é a característica essencial do dano moral. Tá. Porque eu não sei se seria o dano físico, por exemplo, uma cirurgia plástica. A pessoa quer fazer uma cirurgia, uma rinoplastia. Sim. Aí faz a cirurgia, não, mas eu não gostei. Mas a cirurgia está correta. É complicado comprovar isso, né? Que pelo fato da pessoa não ter gostado. Exatamente. A questão é a seguinte, nem todo mau resultado ele é considerado um erro médico. Na cirurgia plástica existe uma diferenciação, porque a atividade médica ela é uma atividade de meio, ou seja, o profissional ele se obriga a prestar o serviço com toda a habilidade, cuidado e técnica possível, né? No caso da cirurgia plástica, ela é um pouco diferente, porque ela é uma cirurgia de resultado, né? Então, a pessoa faz uma cirurgia para ter um resultado melhor do que ela tem atualmente. Então, veja bem, mas o fato do paciente achar que não ficou satisfeito com o resultado, não quer dizer que a cirurgia tenha ocorrido um erro médico, digamos. Não é isso? E isso, claro, é difícil de ser demonstrado. É muito comum, às vezes, o paciente ingressar com uma ação contra um profissional da área da saúde e, no decorrer do curso do processo, não conseguir obter essa prova, porque, de fato, não houve erro médico. Uma característica importante na relação profissional entre médico e paciente, que pode, inclusive, evitar esse tipo de situação, é a informação. Eu reputo de extrema importância o profissional da área da saúde informar sempre completamente e claramente o paciente de todo o procedimento, de todo o tratamento, de todas as consequências, porque isso facilita para o paciente, inclusive, evitar esse tipo de interpretação, de que não ficou satisfeito ou criou-se, né, antes da cirurgia, por falta de informação, uma expectativa equivocada daquele tratamento ou daquele procedimento que ele fez. Correto. Os processos contra os médicos têm aumentado bastante. Na maioria das vezes, esses processos são justos ou, vamos dizer que existem muitos pacientes que têm a intenção de ganhar indenizações que muitas vezes são indevidas? Olha, eu não tenho aqui dados estatísticos da sua pergunta, mas o que eu posso te dizer é que sim, infelizmente, existe... às vezes até não é nem má intenção, mas às vezes eu reputo que é má informação. Eu atribuo isso à falta de informação, muitas vezes que o profissional da saúde não fornece ao seu paciente. E o paciente equivocado ou que criou uma expectativa equivocada daquele tratamento ou daquele procedimento, ele acha que ele sofreu um erro médico e aí muitas vezes ele ingressa com uma ação sem fundamento. É fato que no Brasil, desde alguns anos para cá, nós vivemos a judicialização da saúde. O número de processos contra médicos e profissionais da saúde aumentou consideravelmente em função de erro médico. Então, é claro que houve também uma ampliação ou um aumento dos procedimentos e das técnicas médicas, o que é bom, não é verdade? Trouxe para a população mais acesso à saúde e a procedimentos, né? Pode ser que isso tenha ocasionado, de fato, uma quantidade maior, um percentual, né, de erros médicos, mas eu acredito que muita coisa que hoje existe na justiça seja em função de má informação, o que não afasta também a possibilidade de uma má intenção, no sentido de obter, às vezes, algum lucro indevido com o processo. Infelizmente, a gente sabe que isso ocorre. Na questão do erro médico, existe o erro médico doloso e o culposo? Boa pergunta. Existe, para fins de aferição da responsabilidade criminal. Porque, veja, é como eu expliquei anteriormente, a responsabilidade médica, em termos gerais, ela é culposa. Ou seja, é preciso restar caracterizada a culpa do profissional. No caso do dolo, que é a intenção,
Também pode ocorrer, infelizmente, num número bem menor, eu acredito, mas isso é levado em consideração, sim, até para a caracterização de um crime. Como um profissional de saúde pode evitar uma ação judicial? Marco, eu penso que a melhor maneira é a prevenção e a informação clara, completa e precisa para o paciente. Ok? Então, eu acho que se o profissional informa o seu paciente de forma completa e clara acerca do tratamento, acerca do procedimento e deixa aberto esse relacionamento para um eventual feedback, para um esclarecimento de dúvidas, eu acho que essa é a melhor forma, o melhor comportamento que o profissional pode adotar para evitar um mal-entendido ou um problema posterior com o seu paciente. E sempre tem um advogado bom para cuidar no caso do mal-entendido desse, né? Com certeza. Eu acho que existindo uma situação dessa, o que ninguém gostaria que acontecesse, mas no caso dela existir, é sempre bom o profissional estar bem orientado juridicamente para poder, né, corresponder bem à sua necessidade. Eu acho que qualquer área, eu comento com um amigo meu o seguinte, ele gosta muito de ler bula de remédio. E eu falo para ele, quem escreve a bula de remédio não é o farmacêutico, não é o médico, é o advogado. Então, na verdade, aquilo ali é para o laboratório se proteger. Então, acho que o médico tem que pensar muito nisso também, né? É verdade. Ele sempre está se protegendo. Na hora dessa consulta, ele pensar que ele tem que orientar o paciente dele, mas pensar que ele tem que orientar de uma forma segura até para ele se proteger também. Não tenha dúvida disso. Frederico, sobre seguros, existem seguros que o médico pode fazer para se proteger de uma ação desse sentido? Existe sim, isso é muito utilizado na área médica e está sendo utilizado em outras áreas, inclusive na advocacia, existe essa disponibilidade e o seguro é uma forma de prevenção muito útil para o profissional, principalmente para aquele profissional que lida com a cirurgia estética, então sim, é muito importante. Quais são as penas disciplinares decorrentes de um processo ético por erro médico? A legislação estabelece advertência, censura, suspensão, chegando ao máximo da cassação do registro profissional. São essas as penas. Mas antes de ser instaurado o processo ético disciplinar, nós precisamos esclarecer que é feita a sindicância. Então, se o paciente reclama contra o profissional da saúde no Conselho de Medicina, primeiro instaura-se a sindicância para apuração de existência de indícios de suposto erro médico. Uma vez constatado esse erro, aí sim instaura-se o processo disciplinar, processo ético profissional, com toda a tramitação, onde o profissional da saúde vai poder apresentar sua defesa, produzir as suas provas e então será dada uma decisão, que é passível também de recurso. No caso da sindicância, apurar que não ocorreu, que não estão presentes os indícios, essa sindicância é arquivada e, obviamente, não há que se falar em processo ético profissional. Quais os principais documentos entre o paciente, o médico e o hospital num processo judicial? Olha, nós podemos dizer que os documentos básicos, né, são o contrato, nota fiscal de prestação de serviços, o prontuário médico, o termo de consentimento informado e aí depois outros documentos conforme cada caso em si. Eu acho que a documentação ela é de extrema importância para o profissional da saúde. É muito bom que o profissional da saúde ele procure se documentar da sua relação com o paciente. Isso é muito importante, não só para uma questão de organização, também como uma questão de prevenção. Havendo necessidade, essa documentação está toda lá arquivada nos seus arquivos pessoais. Pode o médico expor a imagem do seu paciente para mostrar o resultado de um tratamento? Não. O manual de publicidade médica ele é taxativo. Ainda que haja consentimento do paciente, o profissional da saúde, o médico, ele não pode expor a imagem do seu paciente para mostrar resultado de tratamento. Nem se o paciente tiver consentimento do paciente? Mesmo com consentimento do paciente.
Correto. Em alguns casos, é bom fazer um esclarecimento aqui, se for para demonstração de estudos científicos ou para demonstração de algum procedimento novo, de algum estudo em um ato profissional, em um congresso, se houver a permissão do cliente, é possível sim apresentar, né, utilizar a imagem do paciente nesse sentido, mas para publicidade, com fins de captação de cliente ou com fins de lucro, não é permitido, ainda que tenha a autorização do paciente. O médico pode contratar atores ou celebridades para fazer a divulgação do seu serviço? Sim, pode, desde que essa celebridade ou esse ator, ele faça apenas a apresentação do serviço ou do estabelecimento, que ele não faça a sugestão ou a afirmação de contratação do mesmo. Então vai ser apenas uma publicidade de apresentação daquele serviço ou, eventualmente, do estabelecimento. Vamos dizer, uma pessoa que tem não sei quantos seguidores no Instagram, e aí ela vai no médico e gosta do serviço dele e resolve postar lá: ó, estive aqui e tal, gostei, o médico aqui, e falar daquele médico numa postagem no Instagram. Ela pode fazer isso? Veja, a regra é a mesma. Se for com fins publicitários, ela pode fazer apenas a apresentação do profissional. Ela não pode sugerir a contratação dele ou afirmar, eventualmente, acerca dos serviços que ele presta. Ela não pode falar: estive aqui, fiz uma cirurgia plástica e o resultado foi excelente. Ele é o melhor médico, o melhor cirurgião plástico da cidade, do Brasil. Se for uma manifestação pessoal dela... Se for uma manifestação pessoal na rede social dela, particular, eu acho que não há problema. Nós estamos falando de anúncios publicitários, que não é o caso. Então não se caracterizaria aí um anúncio publicitário. Seria um post de uma paciente, agradecendo o resultado obtido pelo médico. E colocando ele lá para os seguidores dele verem também. Eu entendo que isso não se caracteriza um anúncio publicitário. É um post particular de uma pessoa, paciente, na sua rede privada. Porque na internet tem como você fazer uma postagem paga, né? Ou uma que tem a questão de visualizações normais. Então não pode ser um post pago. Exatamente. Aí já se difere. O post orgânico... Orgânico, fugiu a palavra. A postagem orgânica da postagem paga ou impulsionada, que aí sim já se configura como um anúncio publicitário. E quanto a entrevistas? O médico pode conceder entrevistas com frequência? Olha, é uma boa pergunta essa sua. Vamos por partes. Ele pode conceder entrevistas, desde que seja com a finalidade de informar a sociedade ou tenha caráter educativo. A essência da presença do profissional da saúde ou do médico, né, na mídia é essa, desde que tenha caráter informativo e educativo. Aí você perguntou com frequência. Então, é uma questão muito relativa, porque depende que frequência é essa, né? Mas, a princípio, ele pode participar, sim, de programas de entrevista, pode ter participação na mídia, desde que seja com esse caráter. Um caráter informativo, para prestar esclarecimentos para a sociedade sobre determinado tratamento, sobre determinada técnica, sobre determinada medicação, isso é permitido. Desde que também, obviamente, não haja o interesse de captação de clientela, a indicação de feitos, né, próprios ou divulgação de seus serviços, caráter ou intenção de lucro, isso não pode haver. A participação ela tem que ser meramente informativa e educativa. Diante de um eventual erro médico, é possível resolver com o paciente sem ter um desgaste de um processo judicial? Sim, é possível, desde que haja a intenção das duas partes, médico e paciente, em fazer um acordo extrajudicial e resolver a questão. Para isso, todos os dois devem estar assessorados por um profissional da área jurídica, para que seja, inclusive, formalizado da forma adequada, conforme determina a legislação. Mas é possível sim, e é uma boa alternativa para se evitar o estresse, né, de um processo judicial. Mas é aquela história, como você disse, é um acordo, mas ele tem que ser todo documentado. Claro. Né? Um acordo, porque às vezes a pessoa pensa, não foi para a justiça,
Mas tem que documentar o acordo. Claro, né? Claro, tem que documentar. Primeiramente tem que haver o consenso e a intenção das partes em resolver daquela maneira, né, consensual. E o segundo passo é formalizar aquilo da maneira adequada, conforme a lei determina. Né? Tem que fazer um instrumento próprio, né, um contrato ou um termo de acordo extrajudicial, quem sabe até levar ele à homologação judicial, né, ou às vezes registrar. Enfim, cada caso tem que ser analisado da forma correta, né, com as suas particularidades. Mas, sim, precisa de fazer de acordo com conforme a legislação determina. O paciente pode gravar a consulta sem autorização do médico? Pode. Desde que seja o paciente, que é um dos interlocutores daquele diálogo, ele pode gravar e aquele áudio ele pode eventualmente servir como prova num processo judicial ou mesmo num processo administrativo, no Conselho de Medicina. O paciente ele pode também informar ao médico, pedir ao médico para gravar a consulta, se ele entender necessário. Nesse caso, o médico pode se recusar, se ele se sentir constrangido, não se sentir à vontade, o profissional de saúde. Mas você me perguntou se ele pode gravar sem o conhecimento do médico. Pode, ele pode gravar. E esse áudio pode eventualmente servir como prova para ele. Nós estamos falando numa hipótese remota de acontecer algum erro ou alguma falha na prestação do serviço. Não é verdade? Porque se a consulta ou o atendimento se desenvolver de maneira normal e correta, não há por que temer. Então, acho que não há motivo para terrorismo em torno dessa pergunta. O áudio ele vai servir apenas na eventualidade de um erro médico ou de uma falha na prestação do serviço, que servirá como prova. Mas pode haver essa gravação, sim. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela se aplica à área da saúde? Sim, se aplica. A área da saúde envolve o manuseio de muitos dados sensíveis dos pacientes. Por exemplo, com relação à sexualidade, à genética, biometria dos pacientes. E a LGPD ela veio exatamente para proteger a privacidade e a liberdade no trato dessas informações pelas pessoas. Então, todo o manuseio desses dados sensíveis exige agora, de acordo com a LGPD, o tratamento adequado. Seja na captação, no arquivamento, no manuseio, no arquivamento, tudo isso agora é alvo da LGPD e sim, nós podemos citar como exemplo, né, os consultórios médicos, né, a quantidade de informações que os consultórios e os médicos detêm dos seus pacientes. Não apenas informações pessoais, informações de plano de saúde, informações, como eu disse, da própria saúde do paciente, informações de contato. Então, assim, todos esses dados, eles devem ser adequadamente tratados agora de acordo com a LGPD. Isso é muito importante. Como fica o sigilo médico no caso da suspeita ou confirmação do coronavírus? Boa pergunta. O coronavírus é uma doença de notificação compulsória. Então, o profissional da saúde, o médico, havendo suspeita ou confirmação da Covid-19 em algum paciente, ele tem a obrigação de notificar as autoridades no prazo de 24 horas. Nesse caso, não existe ofensa ao direito de sigilo do médico. Frederico, o que você tem a dizer sobre a telemedicina? Como diz, ela era uma coisa que não se usava e o coronavírus acabou adiantando muito isso. Sim. O que você tem a dizer para os médicos sobre esse processo da telemedicina? A telemedicina ela foi implementada em função da pandemia do coronavírus, né, para possibilitar o atendimento médico àquelas pessoas com suspeita de infecção. Agora está se discutindo a permanência dela como uma ferramenta de atendimento para o profissional da saúde. Existem, como em toda discussão de relevo, prós e contras. Existem aqueles que são favoráveis e aqueles que são contrários. E os argumentos são os mais diversos possíveis, né? Desde a facilidade e o acesso à saúde,
por parte da população, por um lado, por exemplo, como, de outro lado, a carência da população, de uma parcela da população, ao acesso à internet e aos meios tecnológicos, que dificulta exatamente esse tipo de atendimento. Então, discute-se também a questão do valor da consulta por telemedicina. Uns defendem que deve ser o mesmo valor da consulta presencial. Existe quem defenda que a consulta por telemedicina ela deve ser até em valor superior, porque exige que o médico se qualifique ainda mais a ponto de poder diagnosticar o paciente sem vê-lo presencialmente, sem fazer o seu exame na consulta presencial. Então, até uma anamnese mais bem feita. Positiva. Não que as outras são mal feitas, não, mas uma anamnese mais completa. Exato. Presencialmente, a anamnese é muito mais fácil de ser feita, o exame ali do paciente. E por vídeo já não há essa facilidade. Então, existem aqueles defensores de que a consulta por telemedicina tem que ser num valor superior, exatamente porque o médico ele tem que se qualificar cada vez mais para poder suprir essa falta da presença do presencial ali, da anamnese presencial. Até essa questão da impressão que a telemedicina dá menos trabalho, e aconteceu a mesma coisa com os professores. Muitas vezes, meu professor está dentro de casa dando aula. É muito mais difícil o professor dar aula dentro de casa e preparar a aula do que quando ele estava lá na sala de aula. Não há dúvida. Né? Esse foi um dos ensinamentos da pandemia, né? O trabalho em home office que atingiu a maioria da população, se não toda a população. Nós fizemos uma entrevista há um tempo atrás com a doutora Daniela, que ela coordena a parte de medicina, de telemedicina da Unimed, e nós discutimos uma coisa que eu achei interessante. É a questão de você ter um médico auxiliar, por exemplo, em Goiânia, que ele pode te examinar, um cardiologista, e muitas vezes você pode, com esse médico aqui, consultar um cardiologista, um dos melhores do Brasil e do mundo, em São Paulo, pela telemedicina, e o médico aqui dando apoio. Então, acho que muita coisa vai melhorar nesse sentido. Não há dúvida. Salvo engano, esse procedimento até ele já era permitido antes da consulta por telemedicina. E agora, então, com a telemedicina, sem dúvida nenhuma, vai facilitar muito para o paciente a qualidade do tratamento, porque pode, né, consultar com um profissional da área de saúde em outro estado e até em outro país. Exatamente. Da mesma forma, o paciente que mora no interior de Goiás pode ter acesso a um clínico geral lá, pode ajudar um especialista aqui em Goiânia. Não há dúvida. Né? Outra questão interessante, essa discussão da telemedicina, ela é muito interessante. E ela está tomando um debate muito saudável. Uma outra discussão também, um outro ponto interessante nesse assunto, é a questão exatamente do tratamento de dados, que nós falamos há pouco acerca da LGPD. Então, a telemedicina, em virtude da pandemia, ela começou com a utilização de aplicativos de rede social. Né? WhatsApp, Instagram e por aí afora. E em função da LGPD, já se discute que esses aplicativos de rede social ou de mensagens, eles não são os instrumentos adequados para fazer a telemedicina, que ela deve ser feita, e já existe até plataformas digitais que permitem a segurança, a criptografia das informações e de dados e a segurança na teleconsulta, por exemplo. Então são várias as questões que estão sendo analisadas e eu acredito que ela deve ser autorizada. Claro, nós não sabemos como, temos que aguardar, mas acredito que isso vai ser um ponto positivo, tanto para a medicina como principalmente para a sociedade. Frederico, eu queria te agradecer imensamente o fato de ter concordado em dar essa entrevista para o nosso canal sobre direito médico. É um assunto que é muito relevante, eu acho que vai acrescentar muito para todos os médicos de um modo geral. E agradeço aqui ao Dr. Frederico Awad e agradeço ao meu amigo Fred, meu amigo de infância. De coração, estou muito feliz de você estar aqui para a gente ter batido esse papo, e a pandemia acabou afastando a gente um pouco, ainda estamos afastados com um distanciamento aqui,
mas foi muito gostoso. Te agradeço imensamente. Ô Marco, eu é que agradeço a oportunidade e o convite de poder falar um pouco nesse bate-papo rápido sobre direito médico para os seus ouvintes e telespectadores. É uma honra para mim poder retornar aqui, né, depois de reencontrar o meu grande amigo de infância e participar desse projeto muito importante para a população, para a área da saúde. Quero parabenizar você pelo canal, pela iniciativa, tá? E dizer que nós estamos sempre à disposição que precisar. Muito obrigado. Obrigado a você.